Mas é isso, né? As pessoas são escravizadas e o problema são as leis trabalhistas. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo da série Web Comunistas. E hoje a gente vai falar de capitalismo e trabalho análogo à escravidão. O que essas duas coisas têm a ver é o que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Mas antes eu já queria pedir para você ajudar no engajamento, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? Laura Sabino, ele vai começar, ele tá com a cara de que vai falar Laura Sabino, olha aqui. Tá com a língua no céu da boca de falar Laura. Quer ver? Laura Sabino. Diga. Tá vendo? Laura Sabino. Laura Sabino. Diga. Cita pra mim 3 coisas que são proibidas por lei, mas as pessoas continuam fazendo. Jogo do bicho. Dar grau em moto, jogar no bicho, pegar dinheiro com a agiota. Inclusive, abraço, Ricardo. Exatamente, mas hoje a gente vai falar de algo que não tem a menor graça. A não ser que você aí veja graça nas dívidas que a Laura tem com a agiota. Inclusive, acho que tá na hora de pensar um pouco em parar. E eu sei que a gente vai pesar Sério, cara, sério. o clima do programa agora, né? Mas sabe uma coisa que você não citou, Laura? Escravidão contemporânea. Nossa, eu ia falar uma coisa muito horrível, porque sabe uma coisa que você não citou? Eu ia falar, tipo, Ratinho Júnior, eu não sei. Acho que se procurar o suficiente, a gente acha. Oh. Ele já foi condenado. Então, nem precisa procurar muito, viu? Olha como eu tava certo. Se a gente fala legalmente, submeter uma pessoa ao trabalho escravo ou análogo à escravidão no Brasil é crime, né? A nossa Sim. Constituição já prevê no artigo 5º, inciso 3º, para você que quer ser preciso, abre aspas, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E no inciso XL, que tá em hebraico aqui, sei lá por que o roteirista deixou desse jeito, É porque o roteirista é o Cortella, não fala mal dele, não. Eu posso falar. Web comunismo, alguma coisa assim. colocaram o negócio aqui, enfim, a linha C aqui desse inciso, a Constituição proíbe trabalhos forçados como pena. A definição legal de escravidão está prevista no Código Penal, artigo 149, de novo, para você que quer ser preciso, que tipifica o crime de redução à condição análoga à de escravo. O artigo determina que comete esse crime quem, abre aspas, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Fecha aspas. A pena prevista para esse tipo de crime é reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, se tiver tido violência. Pois é, Ian, só que uma coisa é o que tá no papel e outra coisa é a realidade. Todo dia tem um caso novo de fazendas ou empresas que usam mão de obras escravizadas, mas apesar dos milhares de casos descobertos na última década, ninguém está preso no Brasil por submeter alguém a um trabalho escravo. São poucas as decisões judiciais definitivas com trânsito em julgado e mesmo quando esses casos são julgados, as sentenças costumam ser muito leves, com condenação tipo pagamento de cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. E se a pena para um crime é multa, o crime é ser pobre. A gente vai falar muito disso ao longo desse vídeo. E por que isso acontece? Basicamente porque a base da sociedade brasileira é escravocrata. E hoje a gente vai provar isso pra vocês. Solta, DJ, vinheta. Laura, no passado, a agência pública fez um trabalho de jornalismo investigativo chamado Projeto Escravizadores, que mapeou pela primeira vez os antepassados de mais de 100 autoridades brasileiras do Executivo e do Legislativo. Isso para identificar se existiam casos de uso de mão de obra escravizada. E a conclusão foi a seguinte: 33 autoridades brasileiras têm antepassados ligados à escravidão. E lá, porra, né? O que são 33 autoridades num país de 210 milhões de pessoas, né? Isso não é nada. E se você é web comunister, você já sabe que a gente enxerga a sociedade dividida em classes, principalmente a classe burguesa e a classe proletária. E enquanto a classe burguesa é uma minoria absurdamente pequena, e diria eu, a única minoria de verdade que é perigosa, ela também
quem concentra praticamente toda a riqueza produzida no mundo. Enquanto a classe proletária, nós, trabalhadores, somos a imensa maioria da população no mundo, produzimos essa riqueza que fica concentrada na mão da burguesia e ficamos apenas com o mínimo necessário para sobreviver. E às vezes nem isso, né? Igual você falou, às vezes nem o mínimo para sobreviver. Mas a questão é que, concentrando toda essa riqueza, a burguesia também concentra poder político. E quando a gente fala 33 autoridades, não são autoridades aleatórias nessa lista aí, não é tipo um síndico de prédio. Nessa lista tem presidentes, senadores, tem governadores. E assim, a gente não tá falando dessas figuras que atuam nos bastidores da política brasileira. A gente tá falando de figuras muito conhecidas. E a gente vai dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso não porque eu ou o Ian acreditamos que essas pessoas são responsáveis pelo que os familiares ou que os antepassados delas fizeram, mas para mostrar como a concentração política continua nas mãos de um grupo muito seleto. Para vocês terem noção, dos 8 presidentes da República após o fim da ditadura de 64, metade entra nessa lista. José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Dos 81 senadores que estão cumprindo mandato atualmente, 16 estão nessa lista. E a gente vai citar só os mais conhecidos. O motorista de retroescavadeira, Cid Gomes, e por tabela, o streamer, debatedor e amigo do Gregório do Vivier, Ciro Gomes. Aí, ó, arrumando treta com os ciristas. Olha, gente. Eu não tô nem aí mesmo, então pode arrumar. Seu irmão. O ex-ministro da Casa Civil do Biruliro, o Ciro Nogueira. O famoso personagem da primeira temporada da CPI da Covid, o Reise. O Marcos Mike da SWAT do Olha, quem poderia imaginar, né? Val. O astronauta vendedor de travesseiros, Ai, Marcos gente, Pontes. sério. A Soraya Trônica, que é decoradora de motel, né? A ministra da Agricultura do Bozo, Tereza Cristina. E o veneziano Vital do Rego. É só isso mesmo. Não precisa de apelido esse daí. E o rol de governadores é ainda mais bizarro. Lá. Nossa, Dos velho. 27 governadores exercendo mandato hoje, 13, quase metade, estão nessa lista. São eles Carlos Brandão Júnior, Cláudio Castro, Eduardo Riedel, Fátima Bezerra, Gladson Camelli, Helder Barbalho, João Azevedo, Jorginho Melo, Rafael Fonteles, Raquel Lira, Romeu Zema, eu quero me drogar, Ronaldo Caiado e Tarcísio. E quem poderia prever esses nomes? né? Não. A gente não vai aqui destrinchar um por um dos casos Não. listados pela investigação da agência pública, mas alguns valem a pena a gente olhar um pouquinho mais de perto, Sim. tá? Por exemplo, o caso do tataravô do ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era o coronel José Emanuel da Silva e Oliveira, nascido Gente. por volta de 1771 lá em Minas Gerais, terra da Laura. Ele É foda, viu? É foda. Vem o Djonga na minha cabeça falando que o seu bisavô segurou o meu igual um animal. É isso aí. É impressionante o quanto esse passado escravocrata tá aqui ainda no nosso presente, né? E ele é apagado. E engraçado, né? Quando a gente fala que os latifundiários de hoje ainda são os filhos das pessoas que tiveram as capitanias hereditárias e eram senhores de escravos, eu não estou falando isso metaforicamente, não, gente. Eu estou falando isso literalmente. E esse estudo da agência pública é a prova disso. A gente já tinha falado desse estudo aqui em outra ocasião, há um tempo atrás. Então, para quem assiste esse canal há mais tempo, vai lembrar que eu já citei esse estudo algumas vezes. E ele é a prova, né? É a prova de que a gente ainda vive numa sociedade desigual, ainda vive numa sociedade com sintomas dessa escravatura que existiu por tantos anos na nossa sociedade. controlava a exploração de ouro nas antigas capitanias das Minas Gerais e Goiás, usando o trabalho de pessoas escravizadas. Muitas delas morriam no próprio trajeto em busca de novas fontes de mineração. A região controlada pelo tataravô do FHC era conhecida como Arraial do Desemboque, que é uma área onde hoje fica o município de Sacramento, no Triângulo Mineiro. E era conhecida pelos bandeirantes por ser uma região ocupada por poderosos quilombos e pela resistência indígena Caiapó. E isso fez com que a colonização branca na área demorasse muito mais do que o normal para se concretizar. Sob o controle do coronel Oliveira, o desemboque chegou a ter 660 pessoas escravizadas. E só lembrando, uma pessoa escravizada já é muito, tá? De acordo com os registros históricos, ele ocupava o cargo de guarda-mor do Arraial do Desemboque, ou seja, o cargo mais importante da administração local, já que ele tinha autoridade para conceder licenças, repartir as terras e até mesmo mandar executar quem não tivesse em dia com os impostos, por assim dizer. Outro caso muito emblemático é o do Vicente Franco, né? O trisavô do Itamar Franco. Existem vários registros com o nome do Vicente Franco na compra e venda de imóveis, tendo pessoas escravizadas como garantia.
e muitas vezes como um item da casa vendido como se fosse uma mobília. Sabe por que que isso influencia até hoje na nossa vida? Porque essas pessoas que estão ainda na política até hoje ganharam dinheiro nesse mundo capitalista infernal que a gente vive através da escravização de outros seres humanos, gente. Não, a gente não é igual. Não é. Porque isso é inacreditável, sabe? Então a gente tem que falar, a gente tem que entender que são as mesmas famílias que estão no poder há séculos, perpetuando esse dinheiro que veio através da escravidão. Então não é, já foi meu antepassado. Não, tem que falar, tem que lembrar, porque se a gente não lembra, fica tudo muito incrível, né? Meritocracia, ele chegou lá porque ele é foda. O Elon Musk, vai tomar no cu. Chegou lá porque teve bisavô, teve família, teve alguém que escravizou pessoas para você ter o dinheiro que você tem hoje. Então não vou passar pano, não vou esquecer, não vou fingir que não aconteceu. Sinto muito. Se vocês querem isso, podem ir para outro canal. Um outro caso bem parecido é o coronel João de Faria Bittencourt, tataravô do Collor. Ele viveu entre 1788 e 1886. Ele chegou a ocupar o posto de chefe do Estado-Maior do Comando Superior da Guarda Nacional de 2 municípios próximos de Maceió. O coronel foi dono também do engenho São Miguel, que funcionava com mão de obra escrava e de origem africana e indígena. E isso ganha contornos ainda mais cruéis, quando nós pensamos que o engenho do tataravô do Collor fica na região do Atalaia, que era a área onde ficava o famoso Quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais conhecido do Brasil. Sim. Décadas depois, a vila de Atalaia seria novamente governada por um antepassado do ex-presidente Collor. O capitão Francisco Guilherme Bittencourt, filho do coronel João de Farias, que supostamente também usava mão de obra escravizada no seu engenho. Sim, depois da escravidão ter sido abolida. E que tinha esse posto lá na época da Primeira República. Mas é nessa hora que você ignora tudo que a Laura falou e pensa, tá, mas nem o Fernando Henrique, nem o Itamar Franco, nem o Collor ou qualquer um desses dessa lista tem culpa de terem parentes escravizadores. Nós somos marxistas aqui. Ou melhor, nós somos webcomunistas aqui. E quem faz a análise moral e de juízo de valor é liberal, tá? A gente faz uma análise material sobre a realidade. Não é sobre culpa. É sobre entender de onde vem o poder político e econômico das famílias que se mantêm no poder até os dias de hoje. São as mesmas famílias que governam, que criam as leis que vão definir como o Estado burguês vai funcionar. E sim, E ainda são os filhos dos senhores de escravo. né, Laura? O Estado burguês define que manter as pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão é crime. Só que na prática, isso custa em média R$4.000 a esses empresários. Ai, da onde você tirou esse dado? Das vozes da sua cabeça. Lógico que não. Né? Em 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego encontrou 3.190 pessoas em condições análogas à escravidão em todos os estados do país. Esses empresários, esses escravizadores flagrados, pagaram um total de 12,8 milhões aos trabalhadores. E assim, webcomunistas, como vocês devem imaginar, o nosso programa não é focado em fazer contas. Mas você não vai precisar ser formado em matemática para fazer uma conta simples de divisão que a gente vai fazer aqui com você. O total do valor pago em multa e rescisão pelo número de trabalhadores resgatados dessas condições subhumanas de trabalho dá pouco mais de 4 mil por trabalhador. Gente, isso não chega a 3 salários mínimos. Não. Desde 1995, que foi quando o governo brasileiro criou grupos móveis de fiscalização de combate ao trabalho escravo, 63.516 trabalhadores foram resgatados. E os empregadores pagaram um total em valores atualizados pela inflação de 321 milhões de reais em verbas rescisórias no momento da fiscalização. O que dá ali uma média de 5.700, reais, o que seria ali 4,3 salários mínimos por trabalhador. Gente, eu quero lembrar que quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, não é só sobre não remunerar as pessoas, tá? Isso em si já é uma violência e um nível de exploração inaceitável. Só que a gente tá falando de pessoas que muitas vezes têm seus documentos confiscados, muitas vezes as pessoas sequer são alfabetizadas. Na maioria das vezes, a gente tá falando de fazenda, de lavoura, onde essas pessoas são submetidas a trabalhos braçais, pesados, em contato com fertilizante, substância tóxica, substância inflamável e outras coisas. Esses trabalhadores costumam ficar em instalações, né, Laura, completamente irregulares e insalubres, sem acesso à água potável, sem cama, muitas vezes sem higiene nenhuma. E, gente, isso aqui é o que a gente sabe, tá? Recentemente saiu um caso de uma mulher indígena que estava sendo estuprada há não sei quantos anos.
Mas é impossível não se revoltar, né, gente? É impossível não se revoltar. Esse site aqui, o Repórter Brasil, que a gente já usou, inclusive, várias vezes para fazer leitura de reportagem, fazer vídeo aqui do canal, eles sempre expõem esses casos, tá? Então, trabalho infantil, Cantor Leonardo sai da lista suja de trabalho escravo e gênero. Aqui tem muitas coisas legais. Tem a parte só de direitos humanos, ó. Então, é um site legal para vocês acompanharem e verem essa realidade tão cruel que a gente ainda vive no nosso país. Eu acho muito engraçado alguém vir defender qualquer uma dessas pessoas, sabe? Que não tem essa mesma vontade de defender a pessoa que está sendo escravizada, a pessoa que está sendo colocada em situações desumanas, aí não defende. E como eu falei, a gente tem que saber que o dinheiro que aquela pessoa está acumulando na porra da vida é através da exploração de outro ser humano. Não dá pra gente simplesmente ignorar esse fato, sabe? Não tem defesa. Vocês acham que 3, 4 salários mínimos são capazes de compensar algum desses maus tratos? E quando esse trabalhador é, entre aspas, resgatado, pra onde é que ele vai? Muito provavelmente ele vai voltar a trabalhar em condições iguais, quando não piores. E se duvidar, vão continuar trabalhando para os mesmos empresários, direta ou indiretamente. Sim, Ian, e isso não é porque eles são burros ou porque eles gostam de sofrer, é porque eles não têm escolha. Quem se submeteria a tamanha violência se tivesse escolha? O Estado capitalista, que em tese tem uma legislação que inibe o trabalho escravo, na verdade garante um incentivo a esse tipo de crime. Um desses exemplos é a Fiagro, Fundo de Investimentos de Cadeia Produtivas Agroindustriais, aprovado pelo Senado em 2021, encabeçado, é claro, por ela, a bancada do boi. Mais uma vez, o agro mostrando o quanto ele é podre, né, gente? Quanto é podre. A Fiagro é um fundo de investimentos teoricamente privados para financiar o agronegócio. Só que ao deixar aberta a possibilidade para investimento público, na prática, o que acontece é isso. Os governos estaduais têm injetado dinheiro nessa desgraça, como se o agronegócio brasileiro não contasse com benefício fiscal suficiente e o Plano Safra batendo recorde ano após ano não existisse. Mas tem um detalhe. A promessa da bancada ruralista com a criação da Fiagro era de democratizar o acesso dos pequenos agricultores aos créditos. Mas até agora o que a gente pôde observar foi um impulso ainda maior dado a grandes empresários envolvidos em crimes e fraudes fiscais, e algumas delas são, inclusive, o terror de pequenos agricultores. E é por essa razão que a gente começou o vídeo citando como as figuras que definem a política desse país vêm de berço escravagista. Exatamente. O Estado burguês do Brasil foi construído em cima da normalização e do financiamento desse tipo de crime. Um bom exemplo disso, se é que a gente pode usar a palavra bom aqui, né, Laura? É a agropecuária esquio, que foi denunciada por escravização de pessoas indígenas. Em 2022, 80 pessoas foram resgatadas de uma fazenda que fornecia maçãs para esquio. E 2 meses depois, ela foi incorporada como beneficiária da Fiagro, com a perspectiva de arrecadar 100 milhões de reais. Tá vendo como a gente não pode se isentar? Tá vendo como a gente não pode simplesmente achar que ficou no passado, escravidão é um negócio que já acabou, racismo no Brasil não existe, né, gente? 100 milhões limpo. Limpo. E essa nem é a única forma que o Estado tem de financiar empresas que lucram com a escravidão contemporânea, tá? O próprio BNDES tem um histórico extremamente problemático de financiamento de empresas, mesmo quando elas estão na chamada lista suja. Teoricamente, quando uma empresa é investigada por manter pessoas em situação análoga à escravidão, ela automaticamente estaria impedida de receber qualquer benefício fiscal ou um investimento público, ou Teoricamente, né? Teoricamente. qualquer coisa desse tipo. Só que na prática, o Estado funciona como garantidor da impunidade desses criminosos. Por exemplo, as vinícolas das empresas Salton, Aurora e Garibaldi, que usavam mão de obra de trabalhadores terceirizados mantidos sob condições análogas à escravidão. Essas vinícolas têm ao menos 18 empréstimos ativos no BNDES, os quais totalizam 66,2 milhões de reais. Isso hoje. Isso acontece porque, independente do que a lei diga, a verdade é que escravizar no Brasil não é crime. Tá faltando exemplo? A gente traz mais exemplo aqui. As fazendas do Cantor Leonardo, onde 18 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo. Além da indenização, o Leonardo pagou uma multa de 94 mil. No total, ele pagou 225 mil reais entre indenizações e as multas. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessas informações. A fazenda dele é avaliada em 60 milhões e é focada na pecuária bovina.
Além disso, a propriedade ainda tem mansão, cavalo, lago e até igreja lá dentro. Leonardo recebe por show R$250 mil. Ou seja, com um cachê, o cara paga a multa. E a gente volta para a máxima que eu falei no começo do vídeo. Se a pena é a multa, o crime é ser pobre. Ou seja, compensa. Sabe por que compensa? Porque ele tá ganhando dinheiro enquanto as pessoas estão trabalhando para ele de graça. Então compensa, porque o que ele vai pagar não é maior do que ele ganhou com a escravidão dessas pessoas. Compensa. Ai, cara, que raiva. E a essa altura, vocês, assim como a gente, devem já estar putos e se perguntando por que a gente está usando o termo análogo à escravidão o tempo todo. Não seria só escravidão? A gente só quer esclarecer uma coisa aqui. Dizer escravidão ou análogo à escravidão não quer dizer que um é pior ou melhor, tá? Os dois são absolutamente horríveis. A questão é o seguinte: o Brasil teve escravidão garantida pela lei e protegida pelo Estado. Nessa escravidão antiga, o escravizado não era só alguém submetido a jornada exaustiva, condição degradante e restrição de locomoção. O escravizado era propriedade privada do senhor. Ele podia ser vendido, podia ser emprestado, podia ser penhorado, como se fosse qualquer objeto. Se usa esse termo análogo à escravidão para diferenciar dessa escravidão que era uma condição jurídica. E essa condição jurídica foi abolida em 1888. Mas a escravidão na prática não foi. Não. E é isso, pessoal. O tema de hoje foi pesado demais pra gente terminar fazendo qualquer piadinha, né? Lembre-se que o capitalismo produz uma estrutura jurídica, política e econômica da sociedade que teve como berço o escravagismo e até hoje facilita a escravização. O que poderia acontecer nesses casos? Como o Brasil não tem paredão ainda, essas fazendas deveriam ser imediatamente expropriadas. Sim. Mas eles usam essas brechas jurídicas para reduzir esses casos a apenas descumprimento de leis trabalhistas. Não é à toa que essas fazendas só costumam ser expropriadas com ocupação de terra de movimentos sociais como o MST, por exemplo. Mas, segundo a lei, se for encontrado trabalho análogo à escravidão, essa propriedade pode e deve ser expropriada para um uso melhor dessa terra do que explorar outros seres humanos, né? E é isso, pessoal. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, além de beber muita água e se organizar? Curtir esse vídeo, compartilhar o conteúdo, comentar e assinar a plataforma do Israel. É isso. Beijo. Até a próxima. Mas é isso, né? As pessoas são escravizadas e o problema são as leis trabalhistas. Ai, ai, chega a ser piada, né, gente? Então, assim, o trabalho escravo foi abolido em 1880, mas hoje em dia ele ainda está muito presente e a gente viu inúmeros casos disso. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que falar e a gente tem que entender que o sucesso do capitalismo e de certas pessoas, que esse dinheiro vem de exploração de outros seres humanos. E ainda hoje isso acontece. Então, a gente não pode ficar de olhos fechados para isso tudo. A gente tem que compreender, a gente tem que entender e denunciar. E, obviamente, organizar o nosso ódio para a gente construir uma sociedade onde não seja mais possível que isso aconteça, né? Porque explorar outro ser humano dessa forma não é algo que a gente devia naturalizar de forma alguma. Então, infelizmente, é esse o conteúdo do dia de hoje. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa aquele like para espalhar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso. Beijos e até a vitória, que a única luta que se perde é a que se abandona.